Boa noite, pessoal. Sou o professor Marlen, é a FASB entrando na sua casa. E como é importante o professor ele estar ligado nos momentos contemporâneos, nós essa semana vamos falar sobre o coronavírus, porque esse assunto tomou o mundo todo uma dimensão muito grande e eu acho importante um professor de microbiologia, parasitologia, hemato, ele não pode deixar passar um assunto desse. Então, diante disso, nós vamos estar dando essa aula contemplando os alunos da hematologia do quinto período de biomedicina e sexto, os alunos do terceiro período da biomedicina, os alunos também do terceiro período da enfermagem e os alunos do terceiro período também da farmácia, ok? O coronavírus, ele é uma doença que parece que ela é nova. Os assuntos dessa patologia, parece não, é novo. Porém, a história já registra ele desde 1960. Já tem registro de coronavírus na história desde 1960. Porque, aonde originou o nome desse vírus, coronavírus? Quando se identificou esse vírus a primeira vez por PCR, por técnicos de PCR, que avalia a carga viral, percebeu, e também por microscopia, não focado em microscopia eletrônica, mas por PCR mesmo, percebeu que esse vírus, ele é um vírus que ele tem umas espículas. Essas espículas abrem semelhante uma coroa. Daí, como todo nome da área da parasitologia, da microbiologia, da imunologia, eles são registrados em latim, eles raciocinaram o seguinte: as espículas parecem uma coroa. A palavra coroa no latim significa corona. Daí originou o vírus coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, coronavírus. Eu coloquei barra Covid-19 e nessa aula eu vou te orientar por que uma hora chama de coronavírus, outra hora Covid-19. Veja bem, o que é que nós vamos fazer? Uma vez que eu já passei essa orientação para vocês, esse vírus ele é orientado da família Orthocoronaviridae e ele tem 4 tipos de gênero. Quais são os gêneros que ele tem? Alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus. O gênero alfa coronavírus já infectou alguns seres humanos e ele é da espécie H-Covid-229E e o H-Covid-NL63. Causou algumas infecções comuns leves. Nós temos o C-Covid, que é o coronavírus que acomete os cães, entendeu? Principalmente na área gastrointestinal. E já tem vacina para esse tipo de coronavírus no campo da veterinária, para cães. Vamos prosseguir. O gene beta-coronavírus, também que já cometeu alguns seres humanos, ele é H-Covid-OC43. H também Covid, HKUI. E tem o SARS-CoV e o MERS-CoV. Hoje nós vamos falar muito sobre esses dois, SARS-CoV e o MERS-CoV. Também tem um gênero H-Covid-OC43 e o H-Covid-HKUI, que causa infecções também moderadas. Agora, por que essa cepa de vírus ganha esse nome, MERS-CoV? Por quê? Porque nós tratamos uma sigla, que é o quê? Síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, síndrome respiratória do Oriente Médio é o MERS-CoV.
é o que acometeu as pessoas no Oriente Médio. E por que hoje o povo trata muito SARS-CoV, síndrome respiratória aguda? Na verdade, o SARS-CoV ele é o COVID-2. Ele é o SARS-CoV-2, que é o que mais acometeu a população. Esse SARS-CoV-2 que mais acometeu a população, ele ganhou uma mutação. Nessa mutação, quando que aconteceu essa mutação? Essa mutação aconteceu em 2019, quando descobriu o corona, o Covid 2019. Por que essa palavra Covid-19? Porque em 2019, 30 de dezembro, diagnosticou o primeiro coronavírus em Wuhan, na China. Então, por eles perceber que era uma mutação do Covid-02, denominou ele Covid 2019. Pessoal, e daí em diante, nós vamos entrar agora na história dessa doença. Em 1960, foi o primeiro caso em Wuhan, entendeu? Nós tivemos um surto em 2002 da SARS, né? E o que aconteceu? Esse surto, ele levou à contaminação de mais de 8.000 pessoas. E chegaram a morrer 800 pessoas. Depois nós tivemos um surto em 2012. Aí já é o MERS, lá no Oriente Médio. E aí, nessa perspectiva, o que aconteceu? Esse surto de 2012, que foi chamado naquela ocasião do novo coronavírus, ele iniciou identificando na Arábia Saudita, depois, posteriormente, o Oriente Médio, países do Oriente Médio, Europa e na África. Agora, em 2015, teve um surto do MERS na Coreia do Sul, onde 200 pessoas foram infectadas com 36 mortos. Então, você percebe que na história, desde 1960, já vem acontecendo esse surto. Por que então, professor Marlin, que só agora isso estourou, explodiu? Por quê? Porque esse vírus estava classificado dentro das viroses que causa gripe. Entendeu? Então não houve um alarme tão grande sobre isso. Mas aí, em 2019, aconteceu esse surto. E aí, o que nós temos de misterioso aqui? Uma doença que causava problema respiratório. Nesses problemas respiratórios, foi diagnosticado na primeira fase o Covid-19, 2019. Esse Covid, nessa data, dia 28 a 30 de dezembro e tal. Inicialmente, 800 pessoas foram infectadas e houve 259 mortos. Nessa época aqui, foi aproximadamente em fevereiro, o governo da China comunista prenderam 6 médicos. 6 médicos foram presos, porque eles denunciaram isso aqui. Depois, cerca de 10 jornalistas também desapareceram da China, porque divulgaram esse caso. E aí chegou um momento, 11 de março para frente, a Organização Mundial de Saúde deu como surto, né? Aonde tinha casos confirmados mundialmente 121.000 pessoas, sendo que 120 era em diferentes territórios do mundo, dos quais 80.000 pessoas só era na China. Infectados, 80.000 pessoas eram infectadas. Daí já tipou isso como uma pandemia. Agora, para facilitar a sua vida, porque
A gente fala de tantas cepas viral que eu fiz esse cronograma, fluxograma viral, para facilitar a sua vida. Então, a H-Covid 229E foi descoberto em 1960. A gripe dele é um resfriado comum. SARS-CoV 2002 chegou a causar doença e morte. H-Covid OC43 em 2004, resfriado comum. H-Covid NL63 2004 também resfriado comum. H-Covid HKUI 2005 resfriado comum. O MERS em 2012 já causou doenças e muitas delas morte, doença séria e óbito sério. Na verdade, todo óbito é sério, né? Não existe um óbito que você fica brincando. Todo óbito é sério. O SARS-CoV-2 recebe uma mutação em 2019 e aí ganha o nome Covid-19. Então aqui a gente fecha essa novela em relação ao vírus e você entende que nós temos conhecido até agora 7 tipos de vírus que compõem a família dos coronavírus. Agora, aonde que isso iniciou? Iniciou porque o governo chinês abriu nas feiras, no mercado, a venda de animais silvestres. Na venda de animais silvestres, lá uma das grandes suspeitas que os outros coronavírus surgiram do morcego, olha o tanto de abate de morcego que vocês podem ver. E surgiu também desse animal aqui, que é como se fosse uma mistura do tamanduá com um tatu. Entendeu? E aí, o que acontece? Na linha de pesquisa, a mutação do 2019 originou desse cara e do drumedário, que é o camelo. Então, na linha de pesquisa, originaram desses 2 vírus. Como que acontece isso? Lá no mercado chinês, as gaiolas ficam uma sobreposta em cima da outra, os animais urinam, evacuam em cima do outro, e vírus, ele gosta de secreção, saliva, urina, secreção de fezes, e aquilo vai se perpetuando. Num lugar, pessoal, aonde eles assam espetinhos de ratazana e vendem em meio à sociedade, em meio ao comércio. Isso é normal. Isso aqui, ó, foi uma foto que eu peguei do mercado da China, aonde nós temos aqui aproximadamente uns 7 a 8 cachorro e raposa. E esses animais são comestíveis lá. Então são animais de carne remosa que têm vírus, bactérias e protozoário. Nós temos que lembrar aqui, você que está me assistindo, que um dos grandes causadores de leishmania, doença de Chagas, também e toxoplasmose são a ingesta de carne mal passada. Eu estou falando a infecção de Chagas somente pelo barbeiro, não, mas a ingesta de tatu, TU, paca, isso aí está presente nas carnes mal passadas desses animais de caça. O protozoário do Trypanosoma cruzi está presente para causar doença de Chagas, o protozoário do leishmania e assim também os vírus nos animais. Nós tivemos aí mais conhecido a gripe suína, entendeu? Nós tivemos, originado o quê? Essa gripe suína originada dos porcos, das granjas de porco, onde teve que sacrificar muitos porcos. Então, tem que ter um policiamento, uma vigilância sanitária em cima disso aí, senão acaba dando o que deu. Agora nós vamos aprofundar mais um pouco na transmissão. Como se pega coronavírus? Isso aqui eu já sei que você está expert. Por quê? A televisão, o jornal bate, ninguém está aguentando mais ouvir falar desse nome coronavírus. Mas para fortalecer o seu conhecimento, indicar que a Covid 2019 pode ter passado de animais para o humano
E aí, por meio de secreção, toque, manipulação da carne. Do ser humano para outro ser humano, através de espirro, tosse, contato com mãos contaminadas. Outra coisa também, através de contato de maçaneta, corrimão, de escada, volante de carro, câmbio de carro. Você pega num guarda-chuva de uma pessoa que estava contaminada, você entra num banco, abre uma porta de alguém que pegou coronavírus, suou o nariz, espirrou, tocou naquele lugar, e aí um vai passando para o outro. Mas principalmente, você que é aluno de farmácia, enfermeiro, biomédico, médico, você tem que tomar cuidado. É o seguinte: o hospital, posto de saúde, são ambiente que inclui recinto de risco. E aí você também pode adquirir lá no hospital. Já tem registro aí agora, semana retrasada, essa semana mesmo, o óbito de um médico estava cuidando dos pacientes com coronavírus, adquiriu com 5 dias que descobriu a doença, ele veio a óbito. O enfermeiro que estava com ele não chegou a óbito, ficou doente, mas o médico chegou a falecer. E aí nós temos que entender o seguinte: entre os grupos de risco estão qualquer pessoa que cuida de paciente, incluindo os profissionais de saúde, familiares, entendeu? Que tenha permanecido no local. Qual é a incidência? Um cidadão contamina 3. 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí o negócio vai... Por isso, é uma medida de inteligência o afastamento pessoal, o afastamento familiar. É uma medida de inteligência. Agora, você quer saber o meu raciocínio? Não é maneira de te influenciar, não. Mas o professor, eu acho importante ele não só ser um transmissor de conhecimento, mas ele aplicar uma linha de raciocínio. Veja bem, se o público de risco é idosos, doenças crônicas, diabetes, doenças autoimunes, hipertenso, né? Outros tipos de doença. Eu incluo também as crianças. Criança rasteja até ter 3, 4 anos, 5 anos, rasteja, brinca no chão, pega com a mão no chão, contamina a mão, pega uma maçã, ingere. Então eu coloco as crianças aí também como grupo de risco. Tirando essas crianças e os idosos e essas pessoas que têm essas doenças crônicas que eu falei, o público jovem é um público que tem um sistema imunológico mais resistente, o adulto. Eu sou da ideia de você colocar a máscara e tocar a sua vida. Converse com as pessoas num raio de 2 metros, não precisa cumprimentar, pegando na mão, tendo as medidas de precaução, usa a máscara, vai resolver sua vida. Lugares aglomerados, como sala de aula, show, realmente tem que evitar. Mas, exemplo, igual um banco, você coloca a pessoa a 2 metros de distância um do outro, dá para executar o serviço. Não precisa parar o Brasil, o mundo, por conta disso. Isso é um raciocínio que eu tenho. Imagina o seguinte, que se eu for fazer um grande investimento na minha casa, que vai me custar um sacrifício grande, mas para isso eu falo assim, vai me custar um sacrifício grande. Então a partir de hoje ninguém nessa casa come, porque eu vou ter que investir agora para comprar um lote, uma casa. Não. O povo vai deixar de comer, o povo vai deixar de vestir na casa por conta disso. Dá para fazer as duas coisas? Dá, com moderação. Assim também é esse problema. Dá para fazer uma medida transversal, não horizontal. Entendeu? Exemplo, outra coisa. Se não, numa casa tem 2 pessoas doentes, você dá remédio só os 2 ou você remedia todo mundo da casa? É uma coisa você pensar. Você tem que dar remédio quem está doente. Quem não está doente, normal, não adoeceu por vários motivos. Um deles, o sistema imunológico, a defesa. Entendeu, pessoal? Você não pode generalizar uma situação para fazer um tratamento. Eu acho que não é por aí.
vertical, trabalha muito bem. Não sou petista, não sou bolsonarista, não sou nada. Eu simplesmente gosto de avaliar a situação e dar meu parecer. Então aqui eu queria passar para vocês algo aqui interessante. Fisiopatologia da doença. Imagina, o camarada, ele vai começar a apresentar esses sintomas clássicos de gripe. Febre, fadiga. Depois ele começa a tosse seca com a falta de ar, né? Depois a garganta inflama, um corrimento nasal, espirro. Isso é uma gripe normal. Então, nesse início, não dá para você falar se o coronavírus está naquela pessoa, ou é uma gripe H1N1, ou outro tipo de gripe. Você percebeu que, nesse período de tempo agora, quem tem qualquer resfriado, ele passa preconceito? Você percebeu também que nós estamos vivendo numa época onde é normal a pessoa gripar, maio está chegando aí, está começando a esfriar, chuva, é normal no Brasil começar a ter a gripe. E outra coisa que eu vou te lembrar que é normal no Brasil, a dengue. Você percebeu que ninguém fala mais de dengue? Só para você ter noção, há 20 dias atrás eu visitei 2 pessoas no hospital de dengue com plaquetas abaixo de 30. Mas jornal nenhum fala de dengue. Aliás, você percebeu hoje, você não vê mais ninguém mais infartado no hospital, ninguém morre mais infartado, ninguém hoje morre com doenças crônicas, ninguém hoje morre de derrame, ninguém hoje morre com HIV. Parece que no mundo só existe o coronavírus. E não é, pessoal. Tem doenças aí que estão contaminando muito mais alarmante e que ninguém está dando crédito. Só para você ter uma noção. Na cidade onde eu moro, tem um mês, né, que já começou essa epidemia, essa pandemia, 1 mês e meio. Nós temos agora 7 casos nessa situação. 7? 13 casos, diz que 13 casos. 13 casos nós temos. Numa população de 150 mil habitantes, isso não é nem 1%. Se nós pegarmos pessoas que estão com outro tipo de gripe, ou dengue, ou nessa região de praia, onde dá muita micose, se você for contar o nível de pessoas que têm micose aqui, é muito mais alarmante. O número de pessoas que têm dengue é mais alarmante. Entendeu? Então, nós precisamos olhar para esse perfil epidemiológico. Não sermos massa de manobra da mídia. Analisa a coisa de uma forma inteligente. Depois que a doença passa desse estágio clássico, que pega aí 60% a 70% das pessoas, tem um grupo aí que vai ficar de 20% a 25%, que vai chegar a ter uma diminuição do sistema imunológico, pode ter algum probleminhazinha de diarreia, entendeu? Fica nisso aí. Mas aí nós temos uma porcentagem de 7 a 5% que chega a ter insuficiência renal e problemas respiratórios crônicos, a síndrome respiratória aguda. E é sobre isso agora que nós vamos falar. Imagina o seguinte, nós temos aqui o pulmão. E aí o vírus começa, vamos supor que essa pessoa inala ou respira o vírus passa aqui, né, pela faringe, a laringe, chega até a traqueia e vai para a árvore brônquica e entra nos pulmões e fica nos alvéolos. Lá nos alvéolos, eles não vão fazer como efizema pulmonar, que destrói os surfactantes, que é uma substância que mantém o alvéolo dilatado. Eles não destroem o surfactante aqui não. O surfactante fica lá. Qual é o diferencial da Covid-19 na infecção respiratória
das outras doenças. Ela ataca o sistema locomotor dos pulmões. E aí o que acontece? O cidadão perde aquele movimento de dilatação, de contração pulmonar e do diafragma. O pulmão dele perde essa facilidade de respirar, inspirar, respirar, inspirar. E aí, o que acontece? Você quando está dormindo, você para de respirar? Não, porque respirar e inspirar e respirar, você faz isso automático. Você consegue fazer o seu coração parar de bater? Não. Chama-se movimento autônomo. Independente se você quer ou não, seu organismo vai fazer isso. Mas na Covid-19, ele paralisa o movimento locomotor do pulmão. E o cidadão puxa o ar e o ar não consegue entrar porque o pulmão ele não dilata. É como se a pessoa estivesse morrendo afogada. Aí imagina aqui, ó, essa imagem aqui, onde você está vendo amarelo e vermelho, um processo infeccioso nos aparelhos respiratórios. Agora, veja bem, para que isso aconteça, o sistema imunológico tem que permitir, chama os processos de permissividade, é quando a célula tem a capacidade de replicar ou não um determinado vírus. Então, permissividade é quando a célula permite. Aí tem aqui a célula permissiva, a célula cuja maquinária consegue não somente replicar o genoma viral, mas também ter como produto a montagem de partículas virais. Ela não só replica, mas ela monta na linha de montagem celular, ela pega o capsídeo viral, ela pega a carapaça do vírus, ela pega a parte estrutural do capsídeo, da cauda viral, monta e solta ele, elimina ele cai na corrente sanguínea e vai infectar outra célula. E tem a parte de susceptível, célula em cuja superfície ocorre a presença do receptor que são reconhecidos pelas proteínas. Se não tiver um receptor que o vírus consegue se ligar e que esse receptor faz a ligação chave e fechadura, você consegue entrar numa porta, raciocina comigo, você consegue entrar numa porta onde a porta está trancada? Você consegue entrar num quarto onde a porta está trancada? Não, mas te dá a chave, você destrava, abre a porta e entra. Assim o vírus, esse sistema de receptor chave e fechadura é uma chave que ele tem para abrir a porta na célula e entrar e fazer a multiplicação. Essa multiplicação, ela depende de fatores. O vírus entra na célula, implanta na superfície da célula, né? Esse vírus implanta, chama a parte de fusão do vírus na membrana celular. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer a parte de transcrição do vírus, que é quando o vírus penetra na célula através de uma válvula que ele tem e libera o DNA. Quando ele libera o DNA aqui, esse DNA vai passar por uma transcrição dos genes. Essa transcrição depende do enzima que o vírus vai usar ela, chamada transcriptase reversa. Essa enzima vai fazer a cópia do DNA viral, do material do vírus. E aí a replicação do DNA vai acontecer, depois a tradução desse gene, a proteína, e aí vai formar as peças do vírus. Quando forma as peças do vírus aqui, ó, essas peças do vírus é formada, vai originar o vírus e o vírus vai ser eliminado na corrente sanguínea. Uma vez que esse vírus faz isso, ele vai lastrando o corpo todo. E aí ele causa lesões, inflamações do sistema respiratório. No raio-x é muito difícil ver essas lesões, dificulta muito para o médico. Mas na tomografia, e você consegue ver isso muito bem, algumas ressonâncias, você começa a ver isso muito bem. Aonde está aqui, ó, as manchas, entendeu, pessoal?
Aonde tá as manchas aqui é onde houve a lesão. Onde houve a lesão do sistema respiratório. Olha só essa parte aqui, ó, onde teve uma lesão muito grande. Então esse vírus ele faz isso. E aí o pulmão da pessoa trava. E aí, o que o médico tem que fazer? O médico aí vai ter que sedar esse paciente na UTI, intubar ele, fazer uma intubação e fazer uma ventilação mecânica. Daí você vai entender comigo o porquê que algumas autoridades, prefeitos, governantes, os governadores, preocupam. Por quê? Porque as UTIs são poucas. Exemplo, na cidade que nós estamos aqui tem 12 UTIs, 12 aparelhos de ventilação para 150 mil pessoas. Entendeu? Que não comportam. E aí, por isso, esse alarme, essa preocupação, para que você não venha pegar essa doença e chegar a precisar do Sistema Único de Saúde. Se você sabe que o SUS no Brasil é deficiente e que você vai passar muitos problemas, dores de cabeça, você vai ser... Aí, muitas vezes a gente vê alguma cidade que tem um descaso, tem SUS, que o plano consegue trabalhar, o sistema, a equipe consegue trabalhar com perfeição, mas tem cidade que não está preparada para isso não. E você percebe, parente seu, familiar nosso, que depende do SUS, a humilhação, o descaso do Sistema Único de Saúde. Então, isso é um alerta que eu te dou. Veja bem, para os alunos da biomedicina, farmácia, isso serve também para você que é enfermeiro e para você que é médico. É bom você também tirar a sua dúvida. Nós temos hoje 2 tipos de exames que nós realizamos. Qual é? Um teste rápido. Esse teste rápido nós vamos utilizar a imunocromatografia de fase sólida e um teste confirmatório, que é o PCR, cadeia reativa de polimerase, onde você vai pesquisar a carga viral. Eu queria te chamar a atenção aqui uma coisa. Em 1985, quando alastrou e assustou o mundo a AIDS, a infecção por HIV, deixa eu te dizer uma coisa. Só foi conseguir fazer o diagnóstico dessa doença 5 anos depois que o mundo começou a ter uma regularidade dos laboratórios privados de grande porte para fazer os exames. E o primeiro exame foi de biologia molecular e depois de mais 2 anos saiu o ELISA. Entendeu? O ELISA saiu. Ou seja, o ELISA 7 anos, biologia molecular 5 anos, demorou demais. Muito demorado fazer os diagnósticos de HIV. Porém, vamos chamar a atenção do que a Covid-19, depois da suspeita, 5 dias, galera. Uma semana, 5 dias já fez o diagnóstico. Qual é, então, o diferencial dessa rapidez do passado com agora? Porque hoje a biologia molecular está muito evoluída. Então, graças à biologia molecular, analisou a partícula viral e descobriu que era o vírus da família dos corona. E aí agora já começou a desenvolver o tratamento. E viu a rapidez que os testes rápidos foram feitos? E aí eu não quero te influenciar não. Mas a rapidez foi tão grande. Da onde que esse teste rápido saiu, meu querido? Da China. Você acha que é coincidência? Não. Ou sim? Ou seja, você é maduro, pensa nisso. Um teste rápido sai e é fabricado no mesmo lugar onde a doença surgiu. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não sei. É importante você pensar nisso aí. Veja bem, cromatografia de fase sólida, você tem um kit onde você vai ter esse estojo, uma pipeta, solução, tampão. O que você vai fazer? Paciente chegou no seu laboratório e alguns
hospitais, os médicos também estão fazendo esse teste rápido. Coleta o sangue do paciente. Lá no hospital eles vão utilizar o sangue total. No laboratório nós vamos utilizar o soro. E aí o que você vai fazer? Você vai pipetar aqui 10 microlitros do soro no orifício B. Desculpa, 10 microlitros do soro no orifício C. Desculpa, S, que é de soro. 10 microlitros no orifício S. E vai pipetar 3 gotas da solução tampão no orifício B. Vai aguardar 15 minutos. O que vai acontecer? A substância líquida vai passar aqui e vai umidificar a almofada. Essa almofada aqui. E depois de 15 minutos você vai interpretar esse resultado. Agora, preste atenção comigo. Nosso cameraman está ali. Está dando para ver aqui direitinho? Tá, perfeito. Então vamos lá. Veja bem. Quando é negativo, o seu controle positivo vai dar positivo. Ele tem que registrar uma faixa vermelha. Porém, o anticorpo IgA, IgG e IgM vai dar negativo. Quando dá negativo, não aparece linha nenhuma. Você tem um paciente negativo. Quando esse cara dá positivo, Marlon, veja bem, coloquei aqui 3 opções. Vamos começar daqui. Ele tem que dar, para você considerar o teste válido, ele tem que dar positivo sempre no controle. O controle sempre tem que dar positivo? Sempre tem que dar positivo. Quando o controle dá positivo, ele está dizendo para você assim, cara, pode confiar nesse teste. O controle deu positivo, significa que nosso controle de qualidade, padrão de qualidade, está correto. Então, beleza, partindo do princípio que todos os controles aqui deu positivo, significa que os testes também. Agora, quando apresenta uma faixa no anticorpo IgG e uma faixa no anticorpo IgM, significa que esse cara está com coronavírus. E que ele está na transição da fase aguda para a fase crônica. Saindo da fase aguda para a fase crônica. Quando o controle dá positivo, aqui ó, segundo estágio, quando o controle dá positivo, apresenta IgG negativo com IgM positivo, significa que esse camarada tem coronavírus, porém ele está na fase aguda da doença, porque o anticorpo de fase aguda deu positivo, porém o anticorpo de fase crônica deu negativo. Significa que ele está na fase aguda da doença. Agora, quando no terceiro estágio, controle positivo, IgG positivo com IgM negativo, significa que esse cara está na fase crônica da doença. Ok? Significa que ele está na fase crônica. E alguns testes também significa que ele pode não estar na fase crônica, mas ele já teve coronavírus algum tempo atrás e nem sentiu a manifestação da doença chamada assintomático. E aí isso aqui acaba sendo simplesmente uma cicatriz sorológica. Entendeu isso aí? Acaba sendo alguma cicatriz. Alguns testes limitados não diferem fase crônica de cicatriz sorológica. Ele dá positivo. E aí o médico vai ter que raciocinar pela clínica. Poxa, esse cara não tem sintomatologia nenhuma, mas deu IgG positivo. Ah, isso aqui é uma cicatriz sorológica. Não, ele disse que a semana retrasada ele arruinou e agora está tendo um pouco de dificuldade de respirar, mas que tá bem, mas está tendo uma gripe, está em casa, muito coriza. Aí você fechou crônica, entendeu? Você fechou coronavírus numa fase crônica. Agora, quando que você vai invalidar esse teste? Você vai invalidar esse teste quando ele dá todas essas opções aqui, porém o controle não apresentou a faixa.
Quando o controle não apresentar a faixa, significa que o seu teste não é confiável. Significa que seu teste deu errado. Significa que ele não está funcionando. Você não pode considerar nada que ele apresenta aqui, porque se ele não deu o seu controle, ele não apresentou a faixa do controle mostrando para você, ó, o controle tá bom. Pode acreditar no resultado. Então, quando não tem essa faixa do controle aqui, você desconsidera qualquer resultado. Marlin, qualquer um, sim, pode dar IgM positivo, com IgG positivo, você não considera. IgM positivo com IgG negativo, você não considera. IgG positivo com IgM negativo, você não considera, você invalida. E aí um aluno me perguntou o seguinte, se eu vou tocar nesse assunto aqui, senão eu esqueço. Vocês perceberam que todos os lotes que chegaram da China de teste rápido, eles foram para onde? Para o Instituto Fiocruz. Para quê? Para passar por um controle de qualidade. Então o Brasil não